O inciso 2 do artigo 118 da LEP é de bem fácil compreensão. Ele estabelece que o sujeito que sofreu uma condenação por um crime anterior, que somada à nova condenação torna incompatível o regime, então o sujeito deverá regredir de regime. Vamos dar um exemplo bem simples. O sujeito está cumprindo uma pena de 8 anos de reclusão e cumpriu 2 anos, tem 6 anos para cumprir, tá? Vamos supor que ele esteja no regime semiaberto aí, com 6 anos de reclusão para serem cumpridos. E aí sobrevém uma nova condenação por um crime anterior, cuja pena é de 5 anos de reclusão. Se nós somarmos esses 6 anos que ele tem para cumprir com os 5 anos restantes, 11 anos de condenação impõe-se obrigatoriamente regime fechado. Então ele vai regredir do semiaberto para o fechado, porque é incompatível o quantum da pena que ele tem que cumprir com o regime que ele estava. Vamos dar um outro exemplo. Ele tem 3 anos de condenação para cumprir, está no regime aberto. Aí sobrevém uma condenação por mais 3 anos de reclusão. Então, 3 anos de reclusão, regime aberto, com mais 3 anos de reclusão do novo crime, cada um, se a gente fosse analisar isoladamente, daria, em tese, atendendo os demais requisitos, possibilidade do sujeito estar no regime aberto. Porém, juntando esse crime anterior, o anterior com o crime que ele estava cumprindo a pena, 3 anos de reclusão mais 3 anos de reclusão, 6 anos, ele vai ter que regredir do regime que ele estava, o aberto, para o semi-aberto. Isso, claro, considerando que ele tem um 59 bom e não seja reincidente. Caso contrário, ele não estaria já cumprindo pena no regime esses mais brandos, né? Deveria estar cumprindo num regime menos brando. Ok? Com relação ao parágrafo 1º e o parágrafo 2º, são bem simples de compreender também. O parágrafo 1º fala que o sujeito que não cumprir as regras do regime aberto vai regredir para o semiaberto. E anotem aí, por favor, tem uma parte do dispositivo que está sem aplicabilidade, que é a que fala o seguinte: que o sujeito não podendo pagar a multa cumulativamente imposta, se ele não pagar a multa, ele regride de regime. A multa, pessoal, após a sua imposição, ela é considerada dívida de valor, então ela vai ser executada. Então, nessa parte da multa, se não pagar a multa, regride, isso não está correto, tá? Ficou sem aplicabilidade essa parte do dispositivo. Claro que frustrar os fins de execução, sim, né? Porque ele tem que estar, ele está no regime aberto. E ele frustra os fins da execução. Como é que alguém frustra os fins da execução? Quais são os fins da execução? Que ele se recupere, que ele seja reinserido à sociedade, que ele seja reintegrado, que haja uma ressocialização do indivíduo. Então, vamos supor que ele está trabalhando e deixa de fazer esse trabalho, ele está frustrando os fins da execução. Então, aí ele está sujeito à regressão de regime, tá? E o parágrafo 2º, então, para fechar o nosso assunto, diz que na hipótese do inciso 1, ou seja, quando praticar fato definido como crime doloso, quando ele praticar falta grave, ou ainda quando ele frustrar os fins da execução, e no caso da multa que já não existe mais essa possibilidade, deverá ser ouvido previamente o condenado. Então, isso é para evitar, né, uma regressão sem um devido contraditório e ampla defesa mesmo lá na VEC, no juízo da execução criminal, tá? O condenado vai ser ouvido, até porque ele pode ter uma boa explicação para dar, né, tanto a respeito do crime, quanto a respeito da falta grave, quanto a respeito de, por não ter, o que ele deixou de cumprir lá no regime aberto para ser considerado como alguém que frustrou os fins da execução, ok? Sobre a regressão de regime, é isso que a gente tem para conversar.